Eduardo Gabardo. 12:03, no ar com Esportes ao meio-dia desta terça-feira, 21 de junho. O principal destaque do Inter, André Silva. Wanderson tem lesão muscular na coxa esquerda e para por 4 semanas. E é desfalque para o Inter nas oitavas da Copa Sul-Americana e também em no mínimo 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick está em avaliação do departamento médico. Não teve lesão constatada e é dúvida para os jogos contra o Coritiba esta semana e terça que vem no Chile pela Sul-Americana contra o Colo-Colo. Que notícia ruim pro Inter, hein? Wanderson, de fora por 4 semanas. Daqui a pouco o André Silva faz a projeção de como fica o time do Inter para os próximos jogos, tanto do Campeonato Brasileiro como da Copa Sul-Americana. Agora o principal destaque do Grêmio, que hoje viaja, tem jogo essa semana fora de casa pela Série B, Rodrigo Oliveira. Em busca de um lateral direito, o Grêmio faz investida por Rodinei, do Flamengo. E ainda monitora a situação de Mário Fernandes. Os dois negócios são considerados difíceis, mas o fato é que o tricolor não desistiu de nenhum dos dois. E nos bastidores segue no páreo, tanto por Rodinei como por Mário Fernandes. Daqui a pouco, às 14h, Roger define a equipe para o jogo contra o CSA. E há dúvidas na zaga e na lateral direita. O Grêmio precisa de um lateral direito mesmo, né? Ainda mais no esquema com 3 zagueiros. O convidado de esportes ao meio-dia desta terça-feira é José Alberto Andrade. José Alberto, que notícia ruim pro Inter, né? O Wanderson, um dos principais jogadores do time, 1 mês fora. Gente, tem que ser comedido. Boa tarde, Gabardo, boa tarde, amigos de esportes ao meio-dia. Tem que ser comedido para não entrar naquela assim, que notícia desastrosa pro Inter. É quase isso, é uma notícia horrorosa. Mas, Gabardo, essa notícia poderia ser pior, e eu não vou contar o jogo do Botafogo. Poderia ser pior se a gente não tivesse visto o Pedro Henrique entrar em alguns jogos, e especialmente aquele jogo contra o Flamengo, fazendo uma função semelhante à do Wanderson, sem a qualidade do Wanderson, é verdade, mas com uma disposição, com algumas características próprias também de força. Então a jogada pelo lado esquerdo ela não está desguarnecida. O pior de tudo é quando um jogador importante, e o Wanderson é talvez o mais importante do Inter, porque ele preencheu uma lacuna, é o artilheiro do time no ataque, e não tem ninguém para substituir na característica. A característica está mantida. A qualidade, aí, digamos que tem que se buscar. Mas a característica está mantida. Então a notícia só não é pior para o Inter por esta razão. Tem que torcer, os colorados têm que torcer para que o Pedro Henrique, se não dê conta do recado como o Wanderson, não dá para se cobrar isso dele, mas que pelo menos preencha bem a função para não quebrar o esquema tático. Somado ao Alan Patrick, bom, aí a coisa ainda piora. Não pode o Inter de jeito nenhum perder o Alan Patrick, porque daí eu volto ao primeiro adjetivo. Aí é terrível, é horrorosa, aí é o superlativo da coisa ruim. Enquanto que no Grêmio, daqui a pouco a gente fala muito dessa lateral direita do Grêmio. Eu não sei se é uma importante busca que o Grêmio tem que fazer, importantíssimo. Se trouxer qualquer um desses dois que está se falando, é acréscimo e grande. Mas eu ainda acho que o meio-campo do Grêmio é que precisa de um jeito. O Zé Alberto vai continuar com a gente aqui em Esportes ao meio-dia para falar desta semana de partidas importantes. Quinta-feira tem CSA e Grêmio, sexta-feira Inter e Coritiba. E já na semana que vem tem o Inter na Copa Sul-Americana lá no Chile. A direção de Esportes ao meio-dia de Lucas Arruda. Na equipe técnica, Rudinei August, Moavécia, Sérgio Altenhofen e Douglas Weber. Depois do intervalo, tem tudo sobre a dupla Grenal. 12:11. Diz Arruda. Ferramentas The Tools na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CIERS. Unir ideias move o futuro. Acesse ciers.org.br. André Silva, como é que foi o treino da manhã do Inter e essa notícia aí sobre o Wanderson?
O treinamento, Gabar, está finalizando aqui no CT do Parque Gigante. Os jogadores ainda estão, alguns deles no gramado aqui, com o Mano Menezes, com o Sidney Lobo, observados em uma das casamatas pelo presidente Alessandro Barcelos, que acompanha esta atividade, assim como o vice-futebol Emílio Papaléu, né? A direção do Inter está por aqui acompanhando o treinamento. E logo, né, que a gente teve acesso ao campo para acompanhar os primeiros movimentos, veio a informação através da assessoria do Inter, de que o Wanderson, que um pouquinho antes de terminar o primeiro tempo da partida contra o Botafogo, sentiu um desconforto na coxa esquerda, foi avaliado e através do exame constatada uma lesão muscular. E desta maneira a previsão é de 4 semanas de afastamento do Wanderson. Aí eu peguei a tabela aqui já rapidinho, Gabardo, para dar uma olhada quantos jogos ele vai desfalcar o Internacional, pegando 4 semanas, um mês, arredondando para que ele possa voltar. Primeiro, os 2 confrontos contra o Colo-Colo pela Copa Sul-Americana das oitavas de final. O Inter não vai contar com o Wanderson. E mais, Campeonato Brasileiro. Jogos contra o Coritiba na próxima sexta aqui no Beira-Rio, depois contra o Ceará lá no Castelão, América Mineiro no Beira-Rio, Atlético Paranaense, que será em Curitiba, e São Paulo no Beira-Rio. Fechando as 4 semanas, a previsão é que ele volte dia 24 de julho diante do Palmeiras no Allianz Parque, né? Esse é o grande desfalque do Internacional. Em compensação, uma notícia, eu não vou dizer ainda boa porque vai depender dos próximos dias, mas o Alan Patrick não tem lesão constatada. Ele sentiu desconforto na coxa direita, foi avaliado, não apareceu lesão, mas ele não veio para campo treinar, está fazendo tratamento, fisioterapia e, segundo a informação do Inter, ele será reavaliado diariamente. Chance pouco menor para sexta-feira contra o Coritiba e, quem sabe, um pouco maior para a viagem para o Chile, para o jogo contra o Colo-Colo na próxima terça-feira. Menos mal, né? Bom, então na vaga, se a gente pegar aqui desfalque por desfalque para o jogo de sexta-feira contra o Coritiba, na vaga do Wanderson entra naturalmente Pedro Henrique. Na vaga do mercado, Rodrigo Moledo? Provavelmente sim, o Moledo acho que está na frente do Kaique, né? Para essa questão, até porque era titular do Mano Menezes logo da chegada do Mano Menezes e saiu por uma lesão muscular, inclusive, né? Acho que sim. Na lateral esquerda? Na lateral esquerda, o René, ele tá, até passou há pouco aqui na minha frente, ele iniciou, vem ali, me aponta o Leandro Beza, que ele vem dando um trotezinho, tá começando a vir para campo. Amanhã, segundo a informação do Inter, ele inicia o retreinamento, e aí ele começa a fazer algumas outras atividades, além dessas corridas mais leves que ele está fazendo neste momento aqui. E aí há uma pequena expectativa para sexta, mas quase descartado para sexta. Mas terça-feira o Inter já acredita que poderá, quem sabe, contar com o René no jogo lá em Santiago, né, contra a equipe do Colo-Colo. Então, para sexta-feira, Paulo Vitor, né, a tendência é que seja ele, a não ser que o Mano improvise, por exemplo, o Lisieiro naquele setor. Bom, o Tauan Lara não está treinando aí, né, André? O participou. Tauan é que o Tauan não tem sido utilizado, né, Zé? Ele não tem nem sido relacionado. O Paulo Vitor, por exemplo, no domingo estava na lista, né? Ele concentrou, eram 24, ele foi cortado, né, da lista. Então, ficam 23, ele foi cortado. E o Tauan tem a questão da renovação ainda. Né? Muito mais por desejo de conhecer o jogador. A gente conhece quase nada o Tauan Lara. Eu achava que o jogo contra o Curitiba era um jogo bom para lançar o garoto, sem a responsabilidade. Ele hoje, a gente tem a noção exata, ele não é titular, ele não é reserva, ele não é nem o segundo reserva. Mas entre ele e o Paulo Vitor, seria a hora de dar uma chance pro garoto. Se não for bem, até no jogo, pode botar o Paulo Vitor, não tem problema. Mas eu acho que seria a hora, se ele está treinando com o grupo, se ele tem ambiente para treinar, de botar o Tauan Lara. Porque ele é quarto reserva. É quarto reserva. Dificilmente vai ter de novo os dois, o titular e o reserva, fora de ação. E aí na disputa dele com o Paulo Vitor, tenho certeza que o Paulo Vitor não se sentiria tão melindrado assim, dadas as chances que a ele já foram oferecidas desde o tempo anterior ao Mano Menezes. Pois é. Bom, e no ataque, né? Sem o David, Alemão é alternativa natural? Sem o David, natural é o Alemão, né? O Alemão que já entrou no jogo passado, teve um gol anulado, inclusive, contra o Botafogo. O Alemão é a alternativa natural para ingressar no ataque, né? O Inter deve ter Pedro Henrique e Alemão como seus dois atacantes no jogo da próxima sexta-feira diante do Coritiba, aqui no Beira-Rio, 9h30 da noite. Sempre é bom lembrar o horário da partida. Sexta-feira, 9h30. Agora é importante o que traz o André Silva de informação, porque para o jogo contra o Colo-Colo, na semana que vem, que é a partida de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, o Alan Patrick deve ter condições, o René deve ter condições, então já melhora um pouco a situação, né?
Agora, o Zé Alberto, André Silva, hoje teve uma notícia em um comunicado divulgado pela FIFA, hoje pela manhã, que diz o seguinte: até esse mês de junho, os contratos de jogadores... A FIFA tinha dado uma liberação para os jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia por causa da guerra, que eles ficassem com os contratos suspensos nos seus clubes por 3 meses e pudessem assinar com outros clubes até junho deste ano. Pois o comunicado, foi o que fez, por exemplo, o Vitão, no caso do Inter, né? Pois o comunicado de hoje pela manhã da FIFA é o seguinte: agora existe uma nova regra, ampliando a suspensão dos jogadores estrangeiros que jogam na Rússia e na Ucrânia por 1 ano, de junho de 2022 a junho de 2023. Então o jogador que quiser fazer isso, pode fazer. Bom, isso facilita a vida do Inter, no caso do Vitão, né, André? E até não sei se, olha, essa possibilidade do Yuri Alberto não vai crescer, né? Porque o Inter está buscando um centroavante. E o interessante é que o Zenit, que é o clube do Yuri Alberto, já está em pré-temporada. Hoje tem amistoso da pré-temporada e o Yuri não voltou para a Rússia. Ele está no Brasil até agora, não voltou das férias ainda. Claro que deve ter outros interessados também, né? E tem... Mas se abre uma possibilidade, aliás, envolvendo vários outros jogadores. Lá no CSKA, por exemplo, tem o Bruno Fux, zagueiro revelado pelo Inter. Enfim. Voltei, Gabardo. Então, né, André, tem vários jogadores aí do mercado da Rússia e da Ucrânia. Sim. E o Inter trabalhou tão bem essa janela que daqui a pouco podem pintar por aqui. Eu acho que na questão da Rússia, Gabardo, e há um detalhe fundamental aí, é que, por exemplo, os russos eles não pararam o campeonato, né? Em meio à guerra, eles continuaram com o campeonato e imagino eu que eles vão recomeçar. Eles não jogam competições europeias. Né? E acho que aí tem que ter uma negociação com os clubes russos, mesmo que os atletas possam fazer... a gente sabe que negociar com clubes russos sempre é complicado, mas mesmo que os jogadores possam ter essa suspensão de contrato, né? Eu acho que aí tem um outro detalhe que é esse, né? Por exemplo, o caso do Depena que veio para cá, ele estava lá no Metalist, mas ele está para acabar o contrato em dezembro, então ele fez um empréstimo com o Inter até o final do ano, né, usando inclusive essa regra, e depois ele fica livre e deve estender o seu contrato com o Internacional, ao menos já foi ajustado isso lá atrás quando ele veio para cá, e essa é uma tendência. Sobre o Vitão, aliás, uma informação importante sobre o Vitão, trabalhado em conjunto com o Bruno Flores, inclusive. Quando o Vitão veio para o Inter com a normativa anterior, que era até o meio deste ano, foi deixada uma cláusula de uma renovação automática deste vínculo, inclusive foram feitos ajustes financeiros nisso, até de percentual de comissões, enfim, para que se a FIFA, né, em caso da guerra permanecer, mudasse, como mudou no dia de hoje esta regra, o Vitão tivesse estendido até dezembro deste ano a sua permanência no Internacional. Né? Então, com esta publicação hoje da FIFA, muito provavelmente, né, o Inter não vai ter dificuldade nesse caso do Vitão e deve, inclusive, fazer um comunicado de que, de forma automática, né, vai ser estendido esse vínculo com o Vitão até dezembro deste ano, e aí depois passa a ter uma nova negociação, digamos assim, porque esta normativa ela vai até o meio do ano que vem. Sem dúvida. Bom, Zé Alberto, tem possibilidades aí. Se é que no caso do Yuri Alberto tem o seguinte, tem um ponto que me parece muito importante. O Zenit ainda não pagou a totalidade. Isso que eu ia... Do Yuri Alberto. Pagou 50% até agora. É uma moeda, né, Zé? Literalmente é uma moeda que o Inter tem nessa negociação. Se o Yuri avisa lá, não vou ficar, vou aproveitar essa brecha da FIFA e venho pra cá. Nunca mais ele tá aqui, né, Gabardo? Tem mais isso, né? Ele ainda não voltou, né? Não voltou das férias. Tem amistoso hoje lá, ele não voltou. Só que é o seguinte, o Inter, tá aqui no Brasil. Se ele vem e se acerta com o Inter dentro dessa normativa, o Inter jamais vai ver a cor desse dinheiro. E qual é a necessidade do Inter, presidente? Eu acho que é muita necessidade. Então o Inter está num dilema. Ou daqui a pouco, se tem chance de manter buscar o Yuri Alberto de volta, toca adiante o projeto, ou olha, vocês, olha, eu quero demais, mas se o dinheiro não chegar, aí eu não tenho como fazer esse e outros negócios. Porque se a gente lembrar, né, o Rodrigo trabalhou com isso também, com essas informações, o Alberto acompanhou, o André. Está em dia, pelo que eu sei, o pagamento do Zenit pelo Yuri Alberto, mas tem parcelas que vencem ainda mais para frente, né? E o Inter recebeu cerca de 50%, pouco mais de 50% do valor total. Aí, né, André? Pô, você pode, o Inter tá precisando desse dinheiro, né? E não dá para se queixar para a FIFA nesse momento. Porque a FIFA já puniu os clubes russos, eles já estão fora das competições. O que a FIFA vai fazer com o clube russo agora se eles já estão punidos?
Então... Sim, hoje o futebol russo, como ele está suspenso internacionalmente, a única atividade dele é a atividade local, não há nenhuma... Não, na Federação Russa tu não vai reclamar, não vai adiantar André, nada, né? olha a coisa maluca que pode se criar. É os clubes russos entrarem na FIFA contra os clubes brasileiros, não estou falando especificamente do Inter, quem tentar, brasileiros ou estrangeiros, que tentarem fazer isso, os clubes, olha, os caras estão pirateando os nossos jogadores, nós estamos em dia e já pensou que situação paradoxal dentro do que está acontecendo? Pois é, olha aqui, Zé, o André, deixa eu ver com o Rodrigo Oliveira, que está acompanhando o Grêmio, como é que o Grêmio olha, como é que o Grêmio analisa essa questão da, digamos assim, a janela da guerra, né? Essa guerra, eu vou dizer, não termina, né? Infelizmente não termina, que acaba afetando, né? Principalmente a Ucrânia, mas abre essa brecha aí porque os clubes da Rússia não podem jogar competições europeias. E a FIFA está dando esta possibilidade de uma nova suspensão de contrato por 1 ano para os jogadores estrangeiros que atuam lá. Como é que o Grêmio está observando isso aí, Rodrigo? O Grêmio não se empolga muito, Gabardo, com essa possibilidade de contratar jogadores do leste europeu. Antes mesmo de a FIFA prorrogar essa suspensão de contrato, o Grêmio já tinha vasculhado o mercado da Ucrânia, o mercado da Rússia, e identificou apenas um jogador que interessa ao clube. É o lateral direito Mário Fernandes, do CSKA. O Mário Fernandes pediu a suspensão do seu contrato porque quer tirar um período sabático, está em São Caetano do Sul aguardando o nascimento do seu filho. O Grêmio tem interesse, procurou o jogador e o jogador disse que não quer atuar em 2022. Isso foi admitido publicamente pela direção do Grêmio. Só que, Gabardo, o Grêmio não desistiu. O Grêmio está esperando, vai esperar o menino nascer e alguns dias vai procurar o Mário Fernandes de novo. E aí, Mário? Tu segue convicto que não quer jogar? Não te agradaria vir para o Grêmio? E o Grêmio acredita que é possível sim o jogador mudar de ideia. E ele é o único atleta do leste europeu que está hoje no radar do Grêmio. Esse seria um reforço espetacular, né? Mas pelo jeito é muito difícil. Bom, Rodrigo, e dentro de campo? Hoje tem treino, viagem, definição do time para o jogo contra o CSA? Só para ficar ainda no assunto lateral direito, Gabardo, quero falar sobre o Rodinei. O Grêmio fez uma investida por esse jogador. Em um primeiro momento, o Flamengo negou a possibilidade de liberar o atleta porque o Isla saiu do clube e hoje tem só o Mateuzinho e o Rodinei. Só que o Flamengo está buscando uma reposição ao Isla e se contratar um novo lateral, aí pode ter negócio, porque o Rodinei tem contrato só até dezembro de 2022, pode assinar um pré-contrato em julho e aí uma venda para o Grêmio seria um bom negócio. Então tem essa possibilidade. O Daniel Alves está no mercado aí pro Flamengo e precisando jogar, o Tite disse isso. Agora, eu acho extremamente válida e bem pensada essa busca do Grêmio por lateral direito, se os nomes são o Mário Fernandes, que é admitido com todos esses poréns da dificuldade de uma vinda dele, e o Rodinei, que é um cara que para a necessidade do Grêmio é absolutamente suficiente, mais do que suficiente. Tem saúde para manter uma temporada, tem qualidade para jogar na Série B e sobrar dentro daquilo que é a competição, que é o nível dos jogadores. Então tem uma experiência, tem força. O Rodinei é um cara que viria e solucionaria provavelmente o problema do Grêmio. O que eu disse antes, e que agora eu digo um pouco mais, é que o Grêmio ele tem que achar uma solução para o meio, ou pelo menos um encaminhamento. Não estou nem querendo cobrar o articulador típico, esse aí não tem no mercado, Gabardo. Ainda mais por um preço que o Grêmio possa pagar. Então é uma utopia. Ou tenta fortalecer os garotos que tem em casa, o Alex Bagé tem falado muito no Pedro Lucas, eu concordo com o Bagé. A gente tem que ver esse jogador jogar até para saber se ele pode ou não pode. A gente não pode ficar naquela de, será que dá? E sempre o melhor é aquele que está fora. Agora, vale vasculhar o mercado. O Grêmio tentou isso com o Benítez. Eu não estou nem desprezando o que foi o esforço lá no início. Tem que fazer o esforço. Se não dá certo, toca adiante. Foi assim com o Orejuela. Quando o Grêmio trouxe o Orejuela, eu achei válido. Quando não deu certo o que mandou embora, eu achei válido também. E acho que tem que ser assim com o meio-campo. O Grêmio tem que buscar alguém que lhe dê equilíbrio no meio-campo da volância para frente. O Lucas Leiva tá vindo? Perfeito. Ajuda lá atrás, melhora lá atrás, melhora. Mas do meio para frente eu não vejo assim a grande solução que o Lucas Leiva possa dar. O Rodrigo, você falou sobre o Isla, né, que está deixando o Flamengo. Aliás, os dois reforços que a Universidade Católica está acertando
agora para essa próxima fase da Copa Sul-Americana, onde o Inter está, são Isla e Pinares, ex-Grêmio. Pinares jogava com o Tassiano lá no Altaispor, já voltou também. Bom, dentro de campo, como é que o Roger vai preparar o time para o jogo de quinta-feira contra o CSA? É um jogo importante, o Grêmio entrou no G4, mas está 1 ponto na frente do Sport. O Sport nessa rodada joga em casa, contra o Brusque. Então se o Sport ganhar e, por exemplo, o Grêmio empatar, o Grêmio volta para o 5º lugar, sai do G4. Então tem que ganhar esse jogo lá em Maceió. E o Grêmio tem logo em seguida um jogo dificílimo contra o Bahia. Tem CSA, depois Londrina e logo depois o Bahia. O Bahia é um jogo que não dá para contar com uma vitória certa, né? Porque é fora. Ou seja, se o Grêmio conseguisse ter uma gordurinha à frente do Sport até o jogo contra o Bahia, seria bem importante. O Roger vai definir o time no treino de hoje às 14h, horário atípico, porque o Grêmio viaja às 18h para Maceió. Dúvidas de ordem médica: Rodrigues com sintomas gripais e Rodrigo Ferreira, ainda sem as melhores condições físicas. Se não puderem atuar, Natan e Varela permanecerão na equipe. E há na esquerda uma dúvida entre Nicolas e Diogo Barbosa. Dúvida de ordem técnica e tática. Gabriel Grando, Rodrigues ou Natan, Jeromel e Bruno Alves, Rodrigo Ferreira ou Varela, Vila Sante, Bitelo e Nicolas ou Diogo Barbosa, e na frente Janderson, Diego Souza e Biel é o provável time do Grêmio. Com esse time, ainda não, assim, o que me parece, o Grêmio, se a gente olha essa projeção de time aí, é um time que ainda tem muitas dificuldades na escalação, né? Mas se daqui a pouco no segundo turno entrar o Lucas Leiva, vier um lateral direito novo, vier um articulador, voltar o Ferreira, bom, eu acho que vai ser outra história, né? E até, Gabardo, se não fechar todas essas 4 novidades aí, ainda assim, né, o Grêmio pode ter um espírito mais competitivo, um time mais azeitado, não ajeitado, azeitado, ou as duas coisas também. Eu acho que o Grêmio tende a evoluir. Os acréscimos são importantes, acho que o do meio campo seria fundamental, mas eu reconheço aquilo que eu falei há pouco, a dificuldade de mercado de achar o jogador. Eu acho que, me parece que o meio campo do Grêmio hoje é um grande desafio pro Roger. Ele é que vai ter que dar um jeito de, com o que tem e com o que tá para chegar, criar uma situação nova do meio campo, do setor ofensivo. Eu tenho curiosidade, sabe com quem que eu tenho muita curiosidade? Porque eu não vejo ele só como o artilheiro, como o cara lá de frente, até porque a gente viu ele jogar por outros, com mais movimentação, pelo Guilherme. Como volta esse jogador? Não acho que ele saiu daqui como grande craque injustiçado. Não, mas eu acho que ele tem um potencial para colaborar com esse time do Grêmio e ser um diferencial no segundo turno da Série B. Se não marcou 12h30, daqui a pouco vamos falar sobre seleção brasileira e o polêmico jogo Brasil e Argentina. Depois também vamos atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. Quem segura o Palmeiras, que ontem ganhou mais uma? Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos com oportunidades incríveis estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Tem tracker com sensor de estacionamento dianteiro e parcelas de R$ 990 no plano Chevrolet sempre. A pronta entrega e com IPI reduzido. Lojas em Canoas, Viamão, Gravataí ou acesse brosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço, há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul. Com produtos 100% nacionais e certificados, a Superaço está presente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse www.superaço-rs.com.br. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. É com 2 S, com 2 S e N no final, viu? Depois do intervalo, tem mais dupla Grenal Seleção Brasileira e atualização da tabela do Campeonato Brasileiro aqui em Esportes ao meio-dia. 12h34. A AGI Brasil fornece soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Esportes ao meio-dia de Ferramentas Gerais, Brosalto, Unicred, Superaço e Betson. Agora é hora de Copa do Mundo. José Alberto Andrade, o boletim da Copa, aqui em Esportes ao meio-dia. Brasil e Argentina, hein? Vamos junto. Bom, amanhã, eu estava vendo aqui, aquela reunião de ontem que teve da comissão técnica com o presidente Edinaldo Rodrigues, o Gabardo, na verdade não definiu qual a posição, ou melhor, definiu.
O Brasil vai apontar amanhã o estádio do Corinthians, mesmo onde era para ser jogado a partida contra a Argentina, como local do jogo marcado para dia 22 de setembro. E o outro amistoso, aí sim, um amistoso do Brasil em setembro deve ser no Brasil. Aí entra aquela história que Belém do Pará quer fazer um jogo da seleção. Possivelmente a busca de uma seleção africana. Isso está definido? Não, isso não está definido. Foi o plano saído de ontem. Por quê? Porque envolve a Argentina. A Argentina ameaçou entrar no TAS para evitar essa partida. Ela julga que tem direito aos pontos. Então, tá encaminhado. E o Brasil vai fincar a pé. Se é para jogar, que jogue nas mesmas condições da outra vez. Qual é o time que vai jogar? Podendo sofrer punições na Copa, se houver suspensão, se houver... Não se sabe ainda. Mas a posição brasileira que deve ser apresentada amanhã à FIFA é essa. 152 dias, 21 horas e 24 minutos para a Copa do Mundo. O Brasil já tem casa, Gabardo, para o período de 5 dias antes da viagem para o Catar. Terminados os campeonatos internacionais, campeonatos nacionais, mundo afora, dia 13 de novembro, já estará dia 13 de novembro na concentração da Juventus de Turim, em Turim, a comissão técnica do Brasil já recebendo jogadores, para que dia 14 comecem atividades de exames, atividades até técnicas, e até o dia 19, 18 ou 19, façam ali as suas atividades e façam da concentração da Juventus o QG brasileiro. No dia 19, viagem para o Catar. Então, quer dizer, o Brasil já tem, falta só a assinatura do presidente Edinaldo Rodrigues. O Brasil já tem casa para antes da Copa, já tem casa na Copa, obras estão sendo feitas lá no Catar. Só o que não tem ainda é o jogo da Argentina pelas eliminatórias. A Copa está mais pronta que as eliminatórias para a seleção brasileira. Então esperar amanhã, essa hora, talvez já se tenha até uma posição oficializada do Brasil junto à FIFA e a resposta da FIFA sobre o dia 22 de setembro, Brasil e Argentina. São as informações da Copa do Mundo que temos aqui em Esportes ao Meio-Dia para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Que rolo esse Brasil e Argentina, hein? Nossa Senhora. E o Neymar passou a noite em Boa Vista, capital de Roraima. Estava voltando no seu jatinho dos Estados Unidos, onde estava passando férias com a família, com a namorada. Voltando para o Brasil, deu um pequeno probleminha na aeronave. Para-brisa. No para-brisa, né? Para-brisa do avião fez particular do Neymar. Um pouso emergencial em Roraima, em Boa Vista. Passou a noite lá e já seguiu viagem. O CRB anunciou agora que rescindiu o contrato do Maicon em comum acordo. O jogador não estava satisfeito com o seu rendimento e pediu para sair. Foi feito um acordo. Que pena, né? Fisicamente o Maicon ele não consegue mais. Um jogador extraordinário. Uma história extraordinária também no Grêmio, mas que fisicamente está com muita dificuldade. Não sei se vai conseguir jogar em outro clube ainda. Bom, o Lucas Arruda. É uma dica aí para futuros dirigentes do Grêmio. Ele vai mudar tudo ano que vem. Contato com o Maicon. Por que o Michael não pode ser um consultor do Grêmio ou achar um lugar para o Michael dentro de uma hierarquia de futebol no Grêmio do próximo ano? Como o Grêmio fez até com o Marcelo Oliveira no passado, talvez não tenha sido uma coisa muito tão forte, mas o Michael é um símbolo do Grêmio, recente aí. É um Grêmio bom vitorioso. Bom nome. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Ô, Lucas, o que está rolando no Twitter? Para a Redmac, a tradição é estar ao teu lado. Redmac, construção, reforma e decoração. Gabardo, ontem o Flamengo anunciou a contratação do Everton Cebolinha, jogador ex-Grêmio, contrato até o final de 2026, negociação que gira em torno de 13 milhões a 16 milhões de euros. Mas no vídeo particular do anúncio do jogador, através das suas redes sociais e da assessoria pessoal, o Everton, ele aparece jogando futebol, fazendo embaixadinha, marcando gol, um funk rolando ao fundo, mas ele fala a seguinte frase: agora eu sou o Mengão. Bom, isso não repercutiu bem nas redes sociais, há um debate muito forte entre os gremistas, porque em 2011 o Ronaldinho disse a mesma frase após o episódio das caixas de som, quando ele foi anunciado lá no Rio de Janeiro pelo Clube Carioca. Eu até entendo que o torcedor do Grêmio não tenha gostado, né? Mas é que, se a gente comparar com aquele caso do Ronaldinho, o Ronaldinho tinha uma negociação paralela com o Grêmio naquele momento, né? O que não acontecia com o Everton agora, né? A negociação era só com o Flamengo. O Grêmio não estava tentando a contratação do Everton, obviamente que não estava, né? Teria menor possibilidade. Então, e a frase de ambos? A frase é uma frase de uma obviedade oceânica. Agora eu sou Mengão.
se ele tivesse vindo para o Grêmio de volta, ou até não tivesse jogado no Grêmio, porque qualquer jogador que chega no Grêmio e disser a frase, agora eu sou tricolor, tá certo, agora eu sou imortal, tá certo. Qualquer jogador que chega no Inter, agora eu sou colorado. Tu, quando viesse pra Gaúcha, tu não dissesse agora eu sou gaúcho, Rodrigo também. O problema seria se o Everton, com a camisa do Flamengo, dissesse agora eu sou Grêmio. Não, ou eu sempre fui Mengão. Aí é diferente. Agora, mas claro. Tá certo. Qual é o problema disso, minha gente? Lucas Arruda, o placar Gaúcha. Tem jogo hoje? Tem jogo hoje, Gabardo, pela Série B, viu? Abertura da 14ª rodada, é jogo isolado nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite lá em Chapecó, na Arena Condá, tem Chapecoense e CRB. E o Palmeiras ontem, hein? Quem para o Palmeiras, Gabardo, ontem, de virada nos acréscimos do segundo tempo, venceu o clássico contra o São Paulo. Lá no Morumbi, o São Paulo abriu o placar com Patrick, ex-internacional. Aos 45, Gustavo Gomes, de novo marcando, acabou empatando o jogo. E aos 50, o Murilo, mais um zagueiro marcando na bola aérea, virou para o Palmeiras, líder do Brasileiro, 28 pontos, não perde desde a primeira rodada. Quem segura o Palmeiras? E a curiosidade é que agora Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil. Aliás, tem Atlético Mineiro e Flamengo também pela Copa do Brasil. Que meio de semana, hein? Não, e o Palmeiras agora, Gabardo, eu fui muito resistente desde que o Palmeiras assumiu esse protagonismo econômico no futebol brasileiro, desde o tempo do Paulo Nobre. O Palmeiras, a qualidade do futebol, a beleza do futebol do Palmeiras, ela nunca me convenceu. Eu agora, através da competitividade do Palmeiras, eu vi o jogo de ontem. Tá muito legal de ver. O Palmeiras tá um clube, não ao estilo brasileiro, mas tá um clube ao estilo futebol inglês. Tá bonito de ver o Palmeiras jogar, certo. Coisa que no tempo do Cuca, da passagem do Filipão, que foi bem em algum momento, o Palmeiras tá competitivo e bonito de ver. Detalhe, Gabardo, algumas semanas sem a presença do Rafael Veiga, principal jogador da equipe. Certamente vem mais títulos pela frente aí. Depois do intervalo tem um comentário do Pedro Ernesto Denardinho. Comentário de Pedro Ernesto Denardinho. Lucas Arruda. Para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Doutor Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Do leve ao extra pesado, a Matana Iveco tem o caminhão ideal para o seu negócio. Oi, Pedro. Olha, Gabardo, esta informação que tu trazes aí no nosso GZH da possibilidade do Yuri Alberto voltar para o Internacional e jogar o segundo semestre aqui no Brasil pela equipe colorada é uma notícia realmente bombástica, né? Tudo que o Inter quer é um cara que faça mais gols. Porque agora, com a lesão do Wanderson, que vai parar 4 semanas, vai ser mais difícil ainda o Inter fazer gols. Ou seja, o Inter tem sérias carências no ataque, ainda que tenha um bom domínio de meio de campo. E atrás, atrás o Inter espera pelo Moledo. Claro que o Moledo conserta a bola alta e não deixa os adversários cabecearem. Agora, será que ele aguenta? Ele tem 35 anos, ele vem de uma cirurgia muito dura, muito difícil, muito complicada. Ele já teve uma lesão muscular, enfim, sei lá, né? No Grêmio, 11 jogadores no departamento médico. Puxa, é um time, né? Um time inteirinho. Mesmo assim, o Roger vai ter que dar um jeito, Gabardo, de arrumar um time para jogar lá em Alagoas na quinta-feira e tentar mais uma vitória e, por consequência, continuar nesse G4, que esse é o objetivo do Grêmio. Acho que tem chance ainda de montar um bom time. Acho que sim, tá? Mas o importante é o seguinte, ele vai manter o esquema e o Grêmio não toma gol com esse esquema e o Diego Souza é a certeza de que o Grêmio vai fazer gols. Então, tá bem. Até a bola rolar, tá bem, teoricamente tá bem. Vamos ver na prática, porque é jogo muito complicado. E o Juventude trocou de treinador, né? O treinador tá demitido e agora vamos esperar o novo treinador. Mas eu acho que o problema é de qualidade do time, é mais que treinador, é qualidade do time. Espero que na janela o Juventude encontre algumas soluções para escapar de um rebaixamento que parece que está chegando. Que pena, né, Gabardo? Bom, vamos torcer. Alô, papada, estamos torcendo pelo Juventude. Um abraço. Gabardo, daqui a pouco tem Sala de Redação. Tchau. Valeu, abraço, Pedro. Lucas Arruda, pra fechar, tem mais jogo hoje? Tem Sub-20, viu, Gabardo? Segunda rodada do Brasileirão, dupla Grenal em campo. Às 3 horas tem Inter e Corinthians em Alvorada, Grêmio e Atlético Goianiense em Eldorado do Sul. Placar gaúcha para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vem aí o correspondente gaúcho e depois Sala de Redação. Boa tarde.